Pedro nunca foi um papa. Pedro não era o líder principal da igreja. Ele era um dos líderes, mas não era o líder principal. Mas antes de continuar esse esclarecimento, eu quero dizer a você que eu respeito a fé e a religião de todo mundo, ok? Só que essas são perguntas que chegam e eu preciso esclarecer. Então, a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro papa da igreja, baseado em Mateus capítulo 16, né, onde Jesus estava andando e ele pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles responderam que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas, ou João Batista. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: muito bem, Simão, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito do meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu e tal. Nós conhecemos o texto. Em cima desse texto, em cima dessa declaração, então a Igreja Católica afirma que a igreja foi fundada sobre Pedro, e Pedro foi o primeiro papa, o líder da igreja. Em primeiro lugar, querido, qualquer um que estuda, e os padres também sabem disso, o líder principal, o principal líder da igreja foi Tiago, irmão de Jesus, ok? Tiago, irmão de Jesus. Então, se você olhar as páginas do Novo Testamento, se você ler, quando tinham que tomar alguma decisão, eles se reportavam a Tiago. A história da igreja vai mostrar isso. Tiago era o primeiro líder e não o Pedro. Agora, com relação ao seguinte, tu és Pedro, a pedra, o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi escrito em português. E lá no grego está escrito assim: tu és Petros, pequeno fragmento de rocha, pequeno pedaço de pedra, e sobre esta Petra, ok? Que é uma grande rocha, uma grande pedra, edificarei a minha igreja. É como se Jesus estivesse dizendo assim: tu és Petros, um pequeno pedaço de rocha, um pequeno pedaço de pedra, e sobre esta pedra, Jesus apontando para si mesmo, sobre esta pedra, eu, a rocha, que a Bíblia inteira chama de Jesus de a rocha, a pedra, sobre esta pedra, da qual você é só um pequeno pedaço, eu edificarei a minha igreja. Tu és um pequeno fragmento de rocha, tu és uma pequena pedra, um pequeno pedaço de pedra, e sobre esta pedra, da qual você é apenas um pequeno pedaço, eu edificarei a minha igreja. Jesus, ele fundou a igreja em cima dele mesmo, a partir da declaração de Pedro. Então, estude um pouquinho, aprofunde na história da igreja, você vai ver que o primeiro líder da igreja foi Tiago. E o papado, quando começou o papado? No século 7, em 609, se não me falha a memória. No século 7 é que deu início ao papado. Não existiam nem os ossos mais de Pedro e de Tiago, que era o primeiro líder da igreja, ok? Então, fica aí esse esclarecimento em cima da sua dúvida, em cima da sua pergunta. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.